Salmo 122, 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você pode falar isso comigo nesse momento? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós ficamos alegres porque na casa de Deus nós temos a certeza da comunhão e presenciamos isso. Também nós temos a alegria de saber que Deus cuida de cada um de nós sempre. E aqui nós estamos sendo amparados, relembrados, revigorados pelo nosso Deus. Nós já oramos agora há pouco com a irmã Isabel, mas eu gostaria de convidar a irmã Valéria e a irmã Adriana para vir aqui. Nós vamos orar mais uma vez pela vida dessas irmãs. Temos orado por elas, para que esse dia pudesse chegar, para que a cirurgia pudesse ter sido agendada, e graças a Deus saiu. E por incrível que pareça, oramos tanto pelas duas, que saiu para a internação no mesmo dia, não é mesmo? A cirurgia também, né? Então vem aqui à frente. Eu quero convidar a igreja a levantar a sua mão direita, colocando a vida da Adriana, da Valéria diante do Senhor. Deus é o médico dos médicos. Eu gostaria de ler com os irmãos Salmos 41, verso 3. Esse salmo, na versão ARA, que é Almeida Revista Atualizada, para mim é que está mais próximo daquilo que diz o original. O Senhor assistirá no leito da enfermidade, e na doença Ele afofará a cama. Olha só como que Deus é bom, né? Ele cuida de vocês nesse momento e ainda vai proporcionar o conforto, afofando a cama, o Deus Todo-Poderoso, né? Dando isso para a gente. Não é maravilhoso, gente? Salmos 41, 3. Deus é o médico dos médicos, Ele tem a última palavra, Ele já tem dado sabedoria, e muito em breve nós vamos estar aqui celebrando ao Senhor. Vamos orar. Ó Deus, nós te amamos, nós te adoramos. Tu és o Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida, até mesmo, ó Deus, de uma cama que nós vamos ficar ali deitado nos recuperando. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque a última palavra é do Senhor. Nós colocamos a vida da irmã Adriana, da irmã Valéria no teu altar. Oramos por isso, ó Deus, clamamos tanto para que essa cirurgia pudesse ser marcada. E aprove ao Senhor, ó Deus, que fosse no mesmo dia que elas pudessem ir para o hospital. E que o Senhor, ó Deus, use os médicos, encha-os com teu Espírito, coloca os teus anjos ao redor deles, que eles sejam, Deus, sábios, direcionados por ti, e que tudo ocorra para a glória do Senhor, bem, e que elas possam se recuperar e ficar completamente restauradas para a glória do Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, e como igreja nós oramos, e eu faço esta oração, ó Deus, consagrando essas vidas como ministro do Evangelho, diante desta igreja, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Tá bom? Vai dar tudo certo, para a glória de Deus. Tá bom? Louvado seja o Senhor. Meus queridos irmãos, confesso que sempre quando eu estudo Tiago, nós temos aprendido muitas coisas, e temos também levado alguns puxões de orelha, durante esses estudos. Mas o capítulo 3 que nós vamos iniciar hoje, que é esta perícope, do verso 1 ao verso 12, é realmente muito pesado. E eu peço a Deus, pela ação do Espírito Santo dele, que me conduza mais uma vez, para que todos compreendam aquilo que Tiago, cheio do Espírito Santo de Deus, pôde nos deixar aqui tão claro na palavra do Senhor para as nossas vidas, não só para conhecimento, mas principalmente para a nossa prática cristã. E eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias, Tiago, capítulo 3. Na próxima semana eu volto a fazer um resumo do livro do Tiago, falando dos 4 Tiagos, explicando um pouquinho como eu gosto de fazer, porque nós estamos praticamente agora na metade e já indo para o final deste livro tão precioso. Tiago, capítulo 3, diz assim, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é o quê? Perfeito, e é poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também que as naus, sendo tão grande e levada de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também
é a língua. É um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansam, foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai. Com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Para nós é um privilégio estar na tua casa, estudar a tua santa palavra. Reconhecemos, ó Deus, de uma forma muito especial e tremenda, que quando a tua palavra é lida e explicada, é boca do Senhor falando diretamente em nossos corações. Mais uma vez, Senhor, usa minha vida como instrumento nas tuas mãos, para que o estudo desta noite seja claro, e para que possamos, ó Deus, estar atentos a todo o recado do Senhor para as nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, obedecer a Ti. Somos fracos, temos nossas dificuldades, mas nós cremos que com uma vida cheia do Teu Espírito Santo, nós somos mais do que vencedores. E nós te amamos por isso, por essa oportunidade de sempre recomeçar e viver uma vida segundo o Teu coração. Eu peço a Tua bênção, em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Meus irmãos, Tiago agora no capítulo 3, ele vai nos ensinar que a palavra é como uma boa medicina, porque a palavra também traz cura. Ou seja, uma pessoa quando está abatida, uma pessoa quando está triste, uma pessoa quando está desanimada, aflita, sem sonhos, ela, ao ser confrontada por alguém com uma palavra oportuna, com uma palavra apropriada, com uma palavra que é um bálsamo dos céus, aquilo traz um ânimo novo, aquilo traz um refrigério para o coração da pessoa abatida. Como é bom você estar passando um momento difícil e alguém chegar perto de você e dizer: não fica assim não, Deus é contigo, conte comigo, vai dar tudo certo, Deus é maravilhoso, as coisas estão acontecendo, mas o Senhor está cuidando de cada detalhe da sua história, Deus está derramando bálsamo sobre o seu coração, olha, Ele está à frente da sua luta, e isso revigora o nosso coração. Mas também Tiago, ele vai dizer que nós também podemos, ao usar a nossa palavra, destruir a vida de alguém, levar doença para o coração de alguém. E muitas famílias, comunidades estão sendo destruídas hoje por palavras insensatas, palavras mal colocadas. E por isso que Tiago mostra que há palavras que ferem muito mais do que uma espada afiada. E agora, meus irmãos, quando eu vejo Tiago falando sobre isso, eu me lembro daquilo que aconteceu em 1 Samuel 18, quando Saul ficou louco, ficou muito irritado. Ele estava possesso de ódio por Davi, que era o seu genro. Saul tinha inveja de Davi. E Davi não tinha sido apenas escolhido por Deus para ser rei em seu lugar, mas também o povo já tinha elegido Davi como o herói nacional. O povo estava aplaudindo Davi. O povo estava vendo que Davi era um homem realmente cheio da presença de Deus. E quando Davi foi ungido pelo profeta Samuel para ser rei em Israel, Davi começou então a ter muitos problemas com Saul. E a unção que Davi teve não o levou para o trono imediatamente. Nós conhecemos a história de Davi. Mas no momento que Davi foi ungido por Samuel, Davi passou pela escola do sofrimento. Davi passou pelo deserto do quebrantamento. Em vez de Davi pisar os tapetes aveludados do palácio de Israel, Davi pisou foi as areias quentes do deserto, fugindo de Saul, seu sogro.
E em vez de subir ao palco da fama, sobre as luzes da ribalta, Davi precisou se esconder-se nas cavernas daqueles desertos. E em vez de Davi andar pelas ruas, num carro alegórico, sendo aplaudido pelas multidões, no dia de festa, numa procissão para o novo rei, ele teve que perambular pelo deserto, esconder-se como um fugitivo, buscar refúgio até mesmo fora do território de Israel, para salvar a sua vida, por causa da fúria do seu sogro, chamado Saul. E o que me chama a atenção, que se você olhar essa passagem, às vezes quase as pessoas não prestam atenção em detalhes de histórias bíblicas. Lá em 1 Samuel 21 diz que uma dessas andanças de Davi, fugindo de Saul, ele chega numa cidade chamada Nobe. A cidade de Nobe era uma cidade onde havia uma comunidade de sacerdotes do Senhor. Homens que estavam ali para ensinar a lei de Deus, juntamente com as suas esposas e filhos. E Davi, então, chegou certo dia ali com seus homens que estavam com ele. E ele, então, estava com muita fome. E o sacerdote, então, disse para Davi, Davi, você me desculpa, mas nós não temos comida para te dar. A única coisa que nós temos aqui que pode saciar a fome de vocês é o pão da proposição. O que é isso? Aquele pão que era colocado na mesa todos os dias, consagrando ao Senhor, para dizer a Deus que aquilo era o símbolo do alimento espiritual. Era um pão santo, era um pão consagrado. Não era possível dar para alguém comer, mas para ajudar alguém a manter a vida, não teria dificuldade. O mais importante é a vida. O que adianta manter um pão consagrado na mesa enquanto tem alguém do lado passando fome? Então o sacerdote foi, pegou aquele pão consagrado ao Senhor, deu o pão para Davi. Davi dividiu com seus homens. Logo depois o sacerdote também deu a espada de Golias para Davi, porque a espada estava guardada ali com aquele sacerdote. E Davi tinha derrotado Golias. Então, pela lógica de guerra, quem derrota o inimigo, ele fica com a arma do inimigo. Mas aí, olha o grande problema. No meio daquele povo sacerdotal, homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, tinha um verdadeiro fofoqueiro. Sabe qual era o nome dele? Doeg. Doeg, um fofoqueiro santo. Um espião, um aliado de Saul. O homem que estava ali, oh, glória a Deus, Deus é bom, mas só ali, né? Captando a mensagem. E este homem, a Bíblia diz, de uma forma irresponsável, de uma forma inconsequente, de uma forma demoníaca, ele correu para fofocar para Saul e distorceu os fatos. Meus irmãos, ele mudou a verdade. Ele delatou o sacerdote, como se o sacerdote estivesse mancomunando com Davi um plano de conspiração contra Saul. Saul já estava com dor de cotovelo. Aí o camarada chega, ó, Saul, não está aqui quem falou não, mas olha, com esse ouvido que a terra há de comer. Eu ouvi aí que o sacerdote deu a espada de Golias, que você mandou ficar guardado lá para Davi. Ele está querendo levantar uma guerra contra você, ó. Não sei não, mas eu acho que ele quer tomar o seu trono mesmo. Em que momento isso aconteceu na história? Momento nenhum. Era uma mentira. Era uma invenção de Doeg. E o que acontece? Saul já envenenado, pela mentira de Doeg ficou mais ainda, ele então manda chamar o sacerdote. E ele fala, o que você fez? Não, eu dei a comida para Davi, mas e a tal da espada? Olha, dei também, não era direito dele? Não, você está querendo me trair, você está ajudando Davi, você sabe que Davi está querendo o meu reino. E aquele sacerdote então tentou defender, tentou falar, mas não é nada disso, rei, você entendeu tudo errado. Quem falou isso para o rei? Isso é uma fofoca. Só que Saul não quis ouvir o sacerdote. E ele, contaminado por aquela palavra torcida, diabólica, falsa, tendenciosa de Doeg, ele resolveu então destruir não só o sacerdote, mas todas as famílias dos sacerdotes. Matou o sacerdote, os outros sacerdotes, suas esposas, seus filhos. A cidade de Nobe foi destruída. Meus irmãos, Saul deu ordem para os seus homens para matar o sacerdote, bem como os outros 85 sacerdotes que viviam ali. Vocês conseguem imaginar? Naquela hora, os soldados de Saul olhou para Saul, Saul, você me desculpa, nós não vamos matar homens e mulheres de Deus. Eles são homens de Deus, elas são mulheres de Deus, estão aqui com seus filhos, isso não é certo. Então Saul falou, tudo bem, vocês não querem matar? Doeg, você
meu fofoqueiro mor, delator, você então vai e mate agora esse sacerdote, porque você sabe o que você falou, não é isso? Não foi isso que ele falou? Que eles estão conspirando contra mim? É isso mesmo. Para ele então fazer fama com Saul, Doeg, sem problema algum, pegou a sua espada e matou todos aqueles 85 homens de Deus, mulheres e crianças, até de peito, conforme diz o texto, também até os seus animais. Se você quiser conferir, 1 Samuel 21, de 1 a 9, 1 Samuel 22, de 6 a 19. Meus irmãos, vocês conseguem imaginar o que aconteceu nessa história? Uma chacina, assassinato aconteceu de homens e mulheres consagrados a Deus por uma palavra mal colocada, que delatou um sacerdote, que alterou uma palavra, dando uma conotação de traição, conspiração contra o rei. É isso que Tiago, no Novo Testamento, está falando. Porque a língua pode ser um instrumento de bênção, mas também pode ser um instrumento de maldição. Pode destruir vidas, como tem destruído muitas vidas. E foi isso que Salomão, em Provérbios 6, 16 a 19, disse, ao elencar 6 pecados que aborrece a Deus. Mas ele vai dizer um que Deus abomina, que é o 7º pecado. Dos 7 pecados, 3 estão ligados ao pecado da língua. Abra sua Bíblia aí, Provérbios 6, de 16 a 19. Ele vai falar sobre a língua mentirosa, ele vai falar sobre a testemunha falsa que profere mentiras, e ele vai dizer algo incrível: o que semeia, contenda entre irmãos. Será que a gente pode ler esse texto? Provérbios capítulo 6, verso 16 a 19. Vale a pena marcar na sua Bíblia esse texto. Vamos ler? Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta ou abomina. Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que traça planos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras. E agora, qual é que ele abomina? O Senhor. Aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Aquela pessoa que poderia ser sábia na hora de falar, ao invés de ficar levantando discórdia, resolver o problema, fica passando a notícia para outros. E telefone sem fio sempre dá problema no final, não é assim? Vocês conseguem imaginar Tiago? Tiago está chegando a dizer que a língua ela é tão destrutiva que ela pode contaminar toda uma cidade. A língua pode destruir como um pequeno fogo colocado em palha seca numa floresta. Se a gente olhar para o capítulo 1 de Tiago, vocês vão ver que a pessoa não pode se dizer religiosa se ela não conseguir refrear primeiro a sua língua. Está lá no capítulo 1 de Tiago, verso 27, que nós estudamos. O que adianta dizer, eu sou servo de Deus, eu sou servo do Senhor, eu vou à igreja, eu leio a palavra, eu dou o meu dízimo, eu sou uma pessoa que faço bem, não faço mal, mas não consegue controlar a sua língua. E se você não controla a sua língua, a sua religião é falsa. E o que na verdade Tiago estava dizendo é que podemos ter conhecimento das Escrituras, podemos ter uma invejável estrutura teológica, mas se não dominarmos a nossa língua, a nossa religião será vã. Meus irmãos, para Tiago ser um verdadeiro cristão, não bastava apenas ter uma teologia ortodoxa. O que é teologia ortodoxa? É você ter aquela pureza doutrinária, conhecimento doutrinário. Isso é ortodoxia. E a ortopraxia é praticar essa ortodoxia, é colocar em prática esse conhecimento doutrinário. Então ele está dizendo o que você pode produzir na sua vida de bom, se você tem uma ortodoxia, se você tem tanto conhecimento, mas a sua língua não é controlada. Na prática, você fala demais. Por isso, quando eu olho para esse texto, eu vejo lições importantes agora no capítulo 3 para as nossas vidas. Tiago disse que se queremos ser um líder, se queremos ser mestre, se queremos ser alguém em evidência no reino de Deus, se queremos ser alguém respeitado, nós vamos ter que ter cuidado a começar pela nossa língua.
Se você quer ser líder, mestre, você vai ter mais cobrança sobre a sua vida, maior cobrança diante de Deus. Ou seja, quanto mais conhecimento, experiência, posição que você tiver, mais responsável eu e você nos tornamos diante de Deus e diante dos homens. E o critério vai ser um juízo muito mais rigoroso para todos nós. E aí Tiago começou a colocar a questão da língua num aspecto muito interessante, como tropeço. Olha o que ele diz no versículo 2. Tiago aqui, em momento algum, ele está se isentando desse negócio. Ele diz o quê? Todos nós tropeçamos em muitas coisas. E aquele que não tropeça no falar é o quê? É perfeito. Tiago está dizendo o seguinte, alguém aqui é perfeito no falar também? Nem eu. É o que Tiago está dizendo. Se nós somos perfeitos até no falar, se nós temos controle da nossa língua, podemos dizer que somos uma pessoa perfeita. Tinha um programa na televisão que dizia assim, a minha língua é um túmulo, lembra? Alguém já viu esse programa? A pessoa ainda beijava assim em forma de cruz a boca, né? O dedinho na boca, a minha boca é um túmulo, né? Minha língua, ela é um túmulo, eu não falo nada demais. O que Tiago estava dizendo é o seguinte, nós temos dificuldades com essa área. Temos ou não temos? Meus irmãos, obviamente, todos nós já falhamos em algum momento, já falamos coisas que não deveríamos falar. E aí, a gente começa a pensar em algumas questões que as pessoas estão fazendo hoje na sua vida cristã e familiar. E eu pergunto aos irmãos, quantas vezes já ficamos envergonhados de falar uma coisa que a gente não deveria ter falado? Você já sentiu mal por causa disso? Por que eu fui falar aquilo? Gente, eu podia ter segurado a minha língua. Na hora que você não deveria ter falado, você acaba falando. Com a pessoa que você não deveria ter falado, você falou. Com a intensidade e volume de voz que você não deveria ter usado e você usou. Eu sempre aprendo com Paulo, porque quando Paulo escreve 2 Coríntios, Paulo está tentando se retratar do que ele escreveu em 1 Coríntios, não no que ele escreveu, mas da forma que ele escreveu. Paulo falou assim, irmãos, eu quero pedir perdão, não do que eu falei, eu não tiro uma vírgula do que eu falei, mas de como eu falei, de como eu me expressei. O problema é que às vezes você vai falar com a sua esposa, ou você vai falar com o seu esposo, ou você vai falar com os seus filhos, ou com os pais, ou com alguma pessoa do seu convívio, e você está cheio da sua razão, e você realmente não está errado. Você está até de parabéns com o seu posicionamento, mas você peca na maneira que você fala. Você perde a paciência, você fala com raiva, e aí tudo que você falou que era verdadeiro cai por terra. Então pense comigo, não é o que falamos, mas como falamos. É isso que tem ferido muitas vezes as pessoas. É por isso que a palavra falada é como uma seta lançada. Depois que a seta é lançada, ela não tem como voltar. É como um saco de pena que você solta lá no alto de uma montanha e você não pode recolhê-la depois. Certa vez, um pastor pastoreando uma igreja no interior, e a igreja do interior é muito comum, as casas ser assim com a janela dentro da rua, e a casa pastoral ficava ali próximo à igreja, na mesma rua, e um dia o pastor estava com a sua esposa arrumando a casa, ajeitando tudo, era o dia de folga, segunda-feira, sagrado para o pastor, está lá tirando tudo do lugar, e de repente sai um camundongo, e quando o camundongo sai correndo, a esposa gritando, meu Deus, ela morrendo de medo, né? O pastor pegou a vassoura, a roça, daquela bem forte, e foi atrás, eu vou te matar. E ela, socorro! E ela correndo, e ele atrás dela, eu vou te matar. Porque ele queria acabar com aquele ratinho. E de repente passou uma irmã, Doeg, e ela olhou aquilo, meu Deus, o pastor quer matar a mulher dele. Qual é a dela? Ou de casa, pastor, aconteceu alguma coisa? Ela correu e ligou logo para o presidente do corpo diaconal. Irmão Paulo, o pastor está querendo matar a mulher dele agora na casa dele. Minha irmã, isso é muito sério. Eu vou ligar para a diretoria estatutária. Dali a pouco convocou todo o conselho administrativo. E aí o pastor lá suado, lá com um tadinho do bichinho morto, o bichinho já estava com tripa para lá de fora, jogando na lata de lixo. Ele e a esposa dele lá, chega a comitiva na casa do pastor. Poucas horas, rapidinho o povo arruma tempo, né? Pastor, boa tarde. Ô, queridos, graça e paz. Graça e paz, coisa nenhuma. A gente pode entrar? Claro, irmão. Hoje é dia de faxina aqui em casa. Sei, dia de faxina, né? Aí entraram. Nós viemos aqui dizer que vamos levar o assunto para a igreja, para a sua exoneração. Eu?
O que eu fiz? Aí a esposa deu, mas o que ele fez? Nós ficamos sabendo que você tentou matar a sua mulher hoje de manhã. Aí a esposa, né? Para deixar a casquinha dela, ai dele querer me matar. Quando que você quis me matar, meu bem? Eu não estou lembrado, meu amor. E eles ali assim, e a comissão começou a ficar constrangida. E de repente, o pastor olhou para ela e falou assim, peraí, por acaso vocês ouviram alguém falar que eu estava dizendo, eu vou te matar? É isso mesmo. E aí ele falou assim, é o ratinho, o dongo, está até aqui na caixa de lixo aqui, olha. O donguinho, camundongo. A minha esposa tem pavor, eu estava atrás, assim, ela correndo, desesperado, eu querendo pegar ele, querendo pegar ela, eu consegui matar o rato, né? A pessoa que era a tal da Doeg, era um rato. Aí, então é a irmã que foi, né? Muito interessante. Eu só quero deixar uma coisa para vocês agora. Eu estou pedindo uma exoneração, porque aqui eu não quero mais pastorear. Vocês não seguiram o padrão bíblico. Se você viu seu irmão em pecado, você tem que fazer o quê? Ir até ele. Não é isso que diz Mateus 18? Conversar com ele primeiro. Vocês não vieram falar comigo, a irmã não veio falar comigo para saber o que estava acontecendo. Eu simplesmente estava correndo, matando e matamos o rato. E está aqui. Quem aqui não tem medo de rato? Não acontece, às vezes até de barata. Pastor, você nos perdoe. Tudo bem, eu perdoo. Mas agora, qual de vocês já não bateu fio para outros irmãos? Talvez para vizinhos. Talvez a cidade, a vila toda está sabendo. Aí ficou todo mundo olhando para o outro assim. Não, eu não fiz não. Irmãos, fez sim. É como se pegasse um saco de pena e jogasse de cima da montanha e depois falasse, vai lá embaixo, recolha pena por pena de novo. Vocês vão conseguir? Não. Então cuidado com a língua de vocês, porque vocês estão destruindo um ministério tão profícuo, tão abençoado neste lugar, por uma interpretação completamente errada. Não é sério isso, irmãos? Falar algo que você não sabe se aquilo é real. É isso que Tiago estava dizendo. Se nós controlamos a nossa língua, nós conseguimos controlar o nosso corpo inteiro. A gente domina a nossa vida. Mas infelizmente nós tropeçamos nisso. E a Bíblia diz que é um laço para o homem dizer palavras precipitadamente. Julgar um caso precipitadamente. Além dos estragos provocados na vida de outras pessoas, também será na própria vida. Nós vamos também prestar contas diante de Deus por todas as palavras frívolas que proferimos contra alguém. É por isso que pelas nossas palavras nós seremos tanto inocentado ou também condenado. É o que Tiago está aqui dizendo. E aí Tiago enumera pelo menos algumas figuras importantíssimas no trato dessa importante matéria sobre a língua. A primeira delas, Tiago diz que a língua tem poder de dirigir. Vamos falar juntos? A língua tem poder de dirigir. Veja comigo agora o versículo 3, por gentileza, e o versículo 4. Tiago 3, agora verso 3. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também que as naus, ou seja, as grandes embarcações, tão grandes, são levadas de ventos impetuosos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Irmãos, quando eu vejo esse texto aqui, eu vejo Tiago ensinando que nós podemos conduzir uma multidão pela maneira que falamos, tanto para o bem, tanto para o mal. Lembram de Martin Luther King? Um homem maravilhoso, um homem de Deus, pastor batista, cujo pai e avô também tinham sido pastores. A liderança de Martin Luther King foi fundamental. Para quê? Para aquele momento que eles estavam lutando pela igualdade de direitos civis entre negros e brancos dos Estados Unidos nos anos de 1960. E acredito que nós conhecemos bem essa história. E diz que enquanto ele exercia seu ministério pastoral em Montgomery, na Alabama, ele relacionou-se com um grupo de militantes dos direitos civis e tornou-se conhecido ao liderar um movimento contra a segregação racial nos ônibus da cidade, que não permitiam negros andar nos ônibus, tinha que ter ônibus só de negros. E em agosto de 1963, a campanha antirracista atingiu o auge, quando mais de 200 mil pessoas participaram de uma concentração diante do monumento de Lincoln, em Washington. E na ocasião, Luther King pronunciou o famoso discurso que nós conhecemos: eu tenho um sonho. E ele disse à multidão presente, bem como aos pósteros, eu tenho um sonho
Um sonho de um dia ver meu país, meus filhos, não sendo julgado pela cor da sua pele, mas pela dignidade do seu caráter. Em 1964, o ano em que Martin Luther King ganhou o Prêmio Nobel da Paz, o governo americano fez o quê? Sancionou a lei dos direitos civis favorável às minorias raciais. Martin Luther King foi assassinado por um atirador branco de Memphis, do Tennessee, em 4 de abril de 1968. Nós conhecemos um pouco essa história. Ele tombou como mártir de uma causa justa, deixou depois de si um país melhor, mais justo, um pouco mais humano. O poder benéfico que ele teve na língua abençoou a vida de muitas pessoas e de muitas classes sociais. Ou seja, um homem que aproveitou a sua oratória, um homem que aproveitou a sua língua para abençoar vidas. Mas também aconteceu ao contrário, de pessoas usarem sua língua para o mal. É só falar o nome e você já sabe. Quem foi Adolf Hitler? Ele não era bobo não, irmãos, ele era um ótimo orador. O homem sabia muito, era inteligente. Ele eletrizava as massas, as multidões, levava as pessoas à loucura com as suas práticas cruéis e desumanas. Ele levantou o patriotismo da sua nação através da sua boa oratória. E ele fez com que a Alemanha fosse à guerra e fez o que ela fez. Seus ideais foram despejar ácido na vida de pessoas inocentes como o povo judeu. E até hoje, a gente fica chocado quando a gente começa a assistir certos filmes como O Holocausto, A Lista de Schindler, O Pianista, entre muitos outros filmes falando sobre a atrocidade nazista no mundo. Filmes que relatam a realidade crua e perversa da destruição em massa de mais de 6 milhões de judeus em campos de concentração nazista. Quando eu estive em Israel em 2014, eu fui para um trabalho de arqueologia. Fiquei ali 15 dias, não para turismo não, foi para arqueologia, para estudar realmente os campos, para ver os últimos achados arqueológicos. E o que me chamou a atenção no Museu do Holocausto foi chegar numa sala, que você era obrigado a chegar ali, você não tinha como sair. E aí você vê naqueles vídeos das crianças dando tchau, entrando naquele local, pensando que estavam indo embora para suas casas. E depois elas sendo todas incineradas naquele local. E ali no nosso chão, aí acende uma luz, de repente, quando acaba o vídeo, e a gente vê todos os sapatinhos daquelas crianças chamuscados de fogo na nossa frente. É impossível você não chorar no Museu do Holocausto em Jerusalém. É impossível. Que atrocidade! Um homem fantástico na oratória, que usou a sua língua para levar um povo a cometer atrocidades, dirigir pessoas para praticar o que é mal. É por isso que Tiago, então, usou duas figuras do poder da língua. Ele usa a figura do freio e do leme. Se vocês lerem no versículo 3 e 4, que nós lemos agora. Tiago diz que um cavalo, quando é indomável, quando ele é selvagem, ele serve para alguma coisa. Como você vai conseguir pegar um cavalo selvagem? Você consegue cavalgar um cavalo selvagem? O que você tem que fazer? Você tem que selar o cavalo, vai colocar então que na boca dele o freio, e aí você vai conseguir fazer aquele cavalo um cavalo dócil. Se você colocar o freio no cavalo, você vai conduzir o cavalo para onde você quiser. Através do freio, a inclinação do selvagem vai ficar subjugada. E ele, de selvagem, vira um animal dócil e útil. O que Tiago estava dizendo é exatamente isso. Se você consegue controlar sua língua, você também vai dominar seus impulsos. Você vai dominar sua natureza. Você vai canalizar toda a sua vida para um fim proveitoso. Aí Tiago usou também a figura do leme do navio. O navio transatlântico, né, ele é dirigido para lá e para cá pelo timoneiro por meio de um pequeno leme. Vocês conseguem imaginar o que seria de um navio sem o leme? O que ia acontecer com aquele navio? Ia colocar em risco o que? A vida de todos os tripulantes, passageiros, as cargas que eles transportam. Isso seria um grande desastre. Sem leme, o navio seria um instrumento de morte, naufrágio e loucura. Mas o leme, porém, ele pode conduzir esse grande transatlântico fugindo de quê? Dos rochedos, das rochas, dos icebergs. Aconteceu o que aconteceu com o Titanic. Ele então faz de tudo para o quê? O capitão está ali transportando em segurança os passageiros, os tripulantes, a carga para chegar no destino final. Mas enquanto ele está ali em cima no navio olhando o todo, lá atrás, embaixo, escondido no mar, quase ninguém percebe, está o leme, bem pequeno comparado ao tamanho do navio.
Então Tiago está dizendo o seguinte: se a gente não controla a nossa língua, nós seremos como um transatlântico sem leme, sem direção. E o que vai acontecer com o transatlântico sem leme, sem direção? Tragédia, destruição. Meus irmãos, se não controlarmos nossa língua, nós vamos nos arrebentar nos rochedos da vida. Nós vamos não só nos destruir, mas destruir quem está perto de nós. Porque a língua tem poder para dirigir tanto para o bem, quanto para o mal. Essa foi a primeira lição. Segunda lição, Tiago fala que a língua tem um poder de destruição total. Olha comigo o versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo, incendeia. Uma vez eu fui pregar numa determinada igreja, e eu fiquei chocado. Por que, pastor? Porque na hora que eu cheguei na porta da igreja, já tinha um cartaz bem grande com Tiago 3,5. Aquilo já me gelou. Aí eu vi embaixo, a língua é um pequeno membro. E aí começou a falar, versículo 6, é como fogo. Aí eu subi as escadas daquela igreja, de novo, Tiago ali. Depois eu fui no banheiro, os mesmos versículos. Depois eu fui na cantina da igreja, os mesmos versículos. Quando eu entrei na igreja, os mesmos versículos espalhados pela igreja. Aí eu perguntei para o irmão que estava do meu lado, vocês estão fazendo estudo de Tiago aqui? Não, é o pastor que quis colocar aqui durante esse mês. Qual é a impressão que você tem quando você entra numa igreja e vê texto falando sobre a língua? Essa igreja está com problema de fofoca, de língua. Gente, precisa fazer isso. Precisa colocar cartaz para poder dizer, lembrar o membro o poder da língua? Não, aquilo ficou antiético, eu confesso, ficou ridículo, não era necessário fazer isso. É por isso que Tiago está dizendo aqui, a língua também é como um fogo, ao versículo 6, como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Versículo 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras como de aves, tanto répteis como animais do mar, se amansam e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Irmãos, Tiago então fala que a língua, ela pode destruir como um fogo e também ela pode ser um grande veneno. Se vocês olharem aqui, o que ele fala de uma fagulha é uma coisa incrível. Em Ouro Branco, há 2 anos atrás, eu fiquei assustado de ver uma serra de 14 quilômetros, que a Serra de Ouro Branco é muito bonita. Toda aquela serra estava num período de seca. Alguém foi lá e jogou fogo em algum lugar. Vocês têm que ver a destruição que causou naquela serra, a quantidade de animais, gatos selvagens, até mesmo tigre, não, aquele gato do mato, né? Morreram muitos animais silvestres e a cidade ficou inteira de fuligem. A nossa casa estava realmente sem condições, tinha que ficar tudo trancado, com ar-condicionado ligado, e aquele cheiro forte de queimado. Bombeiro, vieram aviões vindo de Belo Horizonte, São Paulo e do Rio, do corpo de bombeiro, para jogar água naquela serra. E eu fiquei olhando aquilo, fiquei pensando, gente, o que é um pouquinho de fogo que alguém colocou, talvez para limpar alguma área, e acabou atingindo 14 quilômetros de serra. Como que destruiu aquilo em questão assim de minutos? A cidade já estava na televisão. E aquele fogaréu a noite inteira na serra, aquilo assustava a gente. Parecia uma tela de cinema. Toda aquela floresta incendiada. Irmãos, vocês já pararam para perceber que um incêndio de proporções tremendas são causados às vezes por uma guimba de cigarro, por um mero palito de fósforo? Quantas pessoas tiveram suas casas queimadas, como tivemos recentemente aqui no centro de Petrópolis, não foi? Talvez um curto-circuito ou algo assim. Ou seja, começa algo pequeno. De repente, puf, o negócio espalha. Eu pergunto a vocês, no momento que o fogo se espalha numa floresta, adianta você assoprar para apagar? Adianta. Quanto mais assopra, mais espalha. Não adianta mais. Depois que o fogo se agiganta, você tem que contar com a chuva de Deus, ou então a tecnologia para jogar a água ali. É isso que Tiago estava dizendo, a língua tem esse poder destrutivo. Quando começa um comentário, uma maledicência, mas eu achei que ele não deveria ter feito aquilo. Bom, é só uma opinião minha, não é só a sua opinião, você depreciou aquela pessoa. E ao depreciar aquela pessoa que ouviu também vai começar a pensar naquilo e automaticamente também vai levar para outros. Aí começa o assunto levantando.
O assunto vai espalhando, vai se infiltrando, vira labaredas de fogo, e quando a pessoa que é a vítima da história descobre que ela está sendo falada, ela vai ficar feliz ou ela vai ficar abatida? E ela vai querer continuar naquele lugar? Por que muitas igrejas se dividem hoje em dia? Porque o fogo cresce, espalha, fere, destrói, provoca sofrimento, prejuízo dentro do coração de pessoas que são pessoas que poderiam ter sido procuradas primeiro, antes que alguém fizesse um comentário a respeito dela. É aquilo que aconteceu no dia 8 de outubro de 1871, às 8h30 da noite, durante uma campanha evangelística do grande conferencista Moody. Moody estava pregando em Chicago. Enquanto ele estava pregando ali, começou um incêndio próximo onde eles estavam. E diz a história que mais de 100 mil pessoas ficaram sem casa naquela noite. 17.500 prédios foram destruídos. Centenas de pessoas morreram. Aquele incêndio começou com um pequeno problema de um foco que colocaram em algum lugar e se tornou numa proporção avassaladora. Esse é o poder da língua também. É o que aconteceu no ano 64 na cidade de Roma, e nós sabemos disso. O imperador Nero, o homem com a sua insanidade, ele resolve colocar fogo em Roma. Ele fica assistindo aquele espetáculo horrendo, aquelas chamas lambendo a cidade, a fúria do fogo. E enquanto ele estava ali no alto da Torre Mecenas, tocando a sua harpa, achando que aquilo ali era tudo normal, dando risada. E os irmãos se lembram, dos 14 bairros de Roma, 10 foram devastados, totalmente destruídos pela chama. E Tiago está tentando alertar aqui os irmãos, dizendo, olha irmãos, cuidado com o poder da língua. Ela é fogo destruidor, destrói, ela despedaça e talvez não terá mais volta. E muitas vezes, quando nós olhamos para esse texto, nós temos que pensar mais nos comentários que a gente faz, nas brincadeiras que às vezes eu bato nessa tecla, às vezes a gente brinca com uma pessoa, essa pessoa gosta de brincadeira. Ela gosta de ficar sendo zoada, como diz alguns, né? As brincadeiras precisam ser saudáveis. As pessoas brincam com brincadeiras que acabam ferindo mais o coração daquela pessoa. Tiago está alertando aqui, cuidado, porque a língua fere, a língua destrói e as amizades podem acabar para sempre. Tiago diz no versículo 6 que a língua é fogo. E ele traz essa afirmação, irmãos, que é como se fosse uma grande iniquidade. Ela fermenta, ela joga uma pessoa contra outra e a coisa então vai ficar incontrolável. E aí notem aqui, meus irmãos, que ele vai dizer o seguinte, que ela não só põe chamas a toda a carreira da existência humana, como também ela leva a pessoa para uma vida no inferno. O que Tiago está dizendo é que a pessoa que tem prazer em querer depreciar alguém, ela não pode ter a presença do Espírito Santo no seu coração. Quando você tem a presença do Espírito Santo, você pode brincar, conversar, você tem amizade, liberdade, mas você sempre vai querer abençoar a outra pessoa, nunca depreciar aquela pessoa, nunca levá-la para o chão. E aí Tiago afirma no versículo 7, a língua se torna indomável. O ser humano, com todo o seu gênio, ele doma animais, ele doma o campo científico, o ser humano consegue dominar os animais aquáticos, o ser humano consegue criar muitas coisas, inventar invenções fantásticas, mas o homem e a mulher não conseguem dominar a própria língua. E aí eu acho incrível, irmãos, o que diz Efésios 4:29, que Paulo deixou para a igreja de Éfeso. Olha só que palavra interessante, e eu quero que essa palavra seja uma palavra marca para a nossa vida diária. Abra sua Bíblia em Efésios 4:29. Toda vez que você ouvir alguma coisa de alguém, toda vez que você querer falar algo a respeito de alguém, pense em Efésios 4:29. Antes de abrir a boca, avalie se a sua palavra vai ser amorosa, verdadeira, boa e edificante. Vamos ler então Efésios 4:29. Vamos ler juntos? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça àqueles que ouvem. Ou seja, a palavra que eu e você vamos falar vai trazer graça, vai trazer cura, vai trazer restauração, vai trazer perdão, edificação. Isso me faz lembrar de Sócrates, o pai da filosofia. Sócrates costumava falar, Ricardo, que havia uma necessidade de todas as palavras nossas passar por 3 peneiras, e muitos irmãos já sabem dessa história.
Sócrates então disse uma vez o seguinte: quando alguém chegava perto dele para falar algo, ele falava para aquela pessoa: peraí, você já passou pelo crivo das 3 peneiras antes de falar isso comigo? Como assim, Sócrates? Eu só quero contar o que aconteceu. Não, eu quero fazer a pergunta primeira. A primeira peneira: o que você está me falando é verdade absoluta? Se a pessoa titubeasse, dizendo: não, eu escutei falar que é verdade, é uma pessoa de boa índole. Sócrates então dizia: bom, se você escutou falar, você não tem certeza, você não ouviu dela, então você não pode prosseguir com a sua fala. Segundo crivo: você já falou para a pessoa envolvida o que você está me falando? Se a pessoa fala: não, eu não falei ainda, então você vai procurar a pessoa envolvida e falar com ela. Segundo crivo. E terceiro crivo: o que você vai me contar vai ajudar essa pessoa? Vai ser uma palavra boa, útil, edificante, para trazer solução para esse problema? Se a pessoa, então, não conseguisse dar essa boa resposta, ele disse, então, por favor, não me conte nada, porque eu não quero saber. 3 crivos. Mas você conhece aquela pessoa que você fala assim: ai, menina, nem te conto, eu não vou falar, não, que eu não posso falar. Ai, fala! Você conhece gente assim? Ah, fala, você é meu amigo. Não, não pode, mas você começou a falar, agora você tem que falar. Tá bom, mas por favor, não fala para ninguém. Ó, minha boca é um. Você conhece gente assim? Meus irmãos, se alguém chegar para mim para falar de alguém, eu tenho plena certeza que ela vai falar de mim também para outra pessoa. A gente tem essa mania de achar: ah, ela é muito amiga. Amiga coisa nenhuma. Amigo não vai vir falar para você mal de outra pessoa. O que Tiago está dizendo aqui? Que a língua se torna indomável, você acaba não tendo mais controle. Olha o verso 8. Nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não pode refrear, está cheia de peçonha mortal, ou seja, de doença, de veneno mortal. Eu acho incrível, irmãos, quando Benjamin Franklin, ele costumava dizer que o animal mais terrível do mundo, ele tem a sua toca atrás dos dentes. Benjamin Franklin, que palavra incrível, né? O animal mais feroz do mundo tem a sua toca atrás dos dentes. E Tiago disse que deste animal indomável e venenoso é a língua. É um animal tão venenoso, peçonha e mortal, pior que um escorpião, pior que uma jararaca, pior que uma cobra, realmente mais cruel e terrível. E aí eu vejo Tiago encerrando a última parte sobre a língua. Agora, do verso 9 ao 12, para fechar esta perícope, ele diz que a língua pode ser incoerente. Vamos falar juntos? A língua pode ser... Olha o verso 9, que coisa incrível. Com esta língua, podemos bendizer a Deus e Pai, mas com a mesma língua, amaldiçoamos quem? Os homens, feitos à semelhança de Deus. Dessa mesma língua procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e amarga. Você já foi tomar água numa cachoeira lá, aquela água cristalina, que água gostosa. Dali a pouco, está amarga? Mas está doce. Isso já aconteceu? Não tem como. Ou ela é doce ou ela é amarga. E é isso que Tiago está dizendo. Aí ele diz no verso 12, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? O que produz azeitona? O que produz azeitona? A videira, não é isso? A videira produz o quê? A vide. A videira produz a vide. A azeitona é produzido pela... E a figueira? Figo. Mas ele está dizendo ao contrário. A figueira pode produzir azeitona? Não. A videira pode produzir figo? Não, a videira não produz figo. Aí ele então encerra essa perícope dizendo, tão pouco. Uma fonte pode dar água salgada, outra água pode ser doce, dentro da mesma fonte. Ele está dizendo sobre incoerência. Incoerência. Tiago está dizendo que não podemos encontrar na mesma fonte 2 tipos de água. Ou encontrar uma fruta num lugar que não é dela. Encontrar um cacho de uva no lugar que era para ser laranja, coisa semelhante. Ele está dizendo que não tem sentido, é uma incoerência isso. Meus irmãos, quando eu olho, eu fico pensando exatamente naqueles 3 pastores que diziam ser homens de Deus, cheios do Espírito Santo, conversando lá naquele dia de folga, na frente daquele lago, e abrindo o coração um para o outro. E aí falou, irmãos, somos amigos há tantos anos.
Precisamos abrir nosso coração. Tem coisa aqui que está incomodando e eu preciso abrir meu coração. Então vamos lá, gente. Nós somos amigos, somos fiéis, somos. Qual é o seu problema? Eu estou com um problema financeiro. Você acredita que um dia eu acabei abrindo gasofilaço depois do culto, peguei um dinheiro ali sem avisar o tesoureiro, que eu estou cheio de dívida para pagar, e eu sei que eu roubei, e eu estou querendo falar para ele, você tem que ir lá confessar para ele, reúna a liderança, peça perdão para ele, e fale para a igreja que você pecou, e pague essa dívida, e vê se eles não vão te exonerar. É mesmo, eu preciso fazer isso, obrigado, eu tenho que fazer isso, eu sei que eu errei, tá bom. E aí o seu problema, meu problema é com o sexo oposto. Eu estou com um problema sério no casamento, meu casamento não está bom, eu não posso ver uma pessoa do sexo oposto, eu começo a ficar criando coisas na minha mente, quem sabe eu posso largar minha esposa, ficar com aquela... Sério, rapaz, mas você é um homem cheio de Deus, pregando com tanta unção na igreja. Pois é, rapaz, mas orem por mim, eu estou realmente passando por essa tribulação, eu estou nessa angústia há tanto tempo, vocês me ajudam? Claro, somos amigos. E qual é o seu? O terceiro que ficava o último para falar, me diga, qual é o seu problema para a gente te ajudar? Meu problema é a língua, eu não consigo segurar a minha língua. Eu sou um fofoqueiro de mão cheia. Vocês imaginam o que aconteceu agora? Sabe, meus irmãos, a língua destrói vidas. A língua destrói relacionamento. A língua joga pessoas para o chão. Mas como que pode alguém que diz que prega a palavra usar a mesma língua para falar mal, para depreciar, para destruir vidas? É incrível que Tiago falou isso. Ele fala que a língua é um freio ou é um leme na nossa vida, dirige a nossa vida. Mas ele fala que a língua também pode destruir, como fogo, como veneno que mata. Mas ele diz que a língua pode ser incoerente. Às vezes, nós estamos falando algo que não deveríamos falar. Às vezes, nós professamos uma fé e a nossa fé está sendo incoerente, porque no dia a dia a gente acaba falando coisas que não deveríamos falar, uma palavra que não deveria ser falada, talvez até mesmo um xingamento, porque uma pessoa que tem a vida cheia do Espírito Santo não vai usar palavrão. E uma das principais características de Jesus, quando eu vejo, era Jesus o tempo todo trazendo ânimo, restauração. E quando Cristo está na cruz, dizem que os crucificados xingavam, blasfemavam, no momento que estavam pendurados, entrando já em momento de alucinações por causa da dor, quando estavam ali machucados, expostos na cruz, com cãibras, com falta de ar. Muitos ficavam assim na cruz. Os ladrões xingaram o tempo todo, estavam fora da razão. E Cristo machucado, com pregos cravados, já encostando em todos os nervos do corpo dele, irradiando pelo corpo, completamente rasgado pelos chicotes romanos. Diz a Bíblia que em todo momento Jesus só proferiu palavras de bênção. A cruz se transformou no púlpito da manifestação da graça e do amor de Deus. Foi lá na cruz que Jesus teve capacidade de respirar para poder levantar um pouco o corpo, encher o peito e dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Isto é amor. Isto é usar a sua palavra, a sua língua e ser coerente. Jesus nos ensinou o que é ser coerente com a nossa língua, até nos momentos mais tenebrosos da nossa história. E às vezes, podemos estar fazendo coisas que estão desagradando o coração de Deus, por causa da nossa fala, das nossas atitudes. A gente perde paciência com coisa pequena. Será que quando as pessoas chegam perto de nós, elas saem animadas, encantadas pela vida e pela fé, ou elas saem desanimadas? Quando elas chegam na igreja e você começa só a reclamar, tem problema aqui, tem problema ali, você acha que essa pessoa vai querer ficar em que lugar a partir de hoje? Na igreja que não é. Quando a pessoa chega perto de você e de mim, elas têm que ver em nós uma fonte de vida, de alegria, que irradia para que a glória de Deus seja manifestada. Ah, meus irmãos, como é gostoso você estar conversando com alguém que é amável, não é bom? Como é gostoso conversar com alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus. Como é gostoso ouvir uma pessoa falar das lutas dela, mas também dizer: Deus é o meu frescor, Deus é o meu pastor e nada terei falta. Deus tem cuidado da minha vida. Aquilo traz saciedade, aquilo traz um alento para o nosso coração. Mas às vezes você chega perto de pessoas que elas estão igualzinho o leão da montanha. Ó dia, ó céu, ó azar. Nada está bom para mim. Fuja de pessoas assim. Toda vez que alguém chegar, tem que falar uma nova para você. Que nova? Sobre o quê? Sobre alguém? Quais são os 3 crivos? É verdade o que você vai me dizer? É necessário? Você já falou com a pessoa envolvida sobre isso? Talvez
Isso iria cortar muitos conflitos das nossas famílias, nos nossos relacionamentos, aonde a gente vive e até nas igrejas. A minha oração é que a gente possa entender esta mensagem de Tiago como um conselho de amor, de carinho. E eu tremo diante de Deus, sempre quando eu leio texto como esses, para passar para a igreja. Porque eu sei que Deus tem feito uma linda obra neste lugar. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Nós temos dificuldade, isso é verdade. Tiago falou que nós temos. Quem aqui pode dizer que controla a sua língua? Então você é perfeito. Nós temos. Mas todas as vezes que a gente sentir vontade, vamos pensar nisso. Deus, eu preciso falar. Deus, isso vai edificar vidas. Deus, será que isso vai trazer restauração ou separação? E se é para conversar com a pessoa, procure ela. Converse pessoalmente. Deus te dará graça. Deus te dará vitória. E Deus derramará o bálsamo sobre os seus relacionamentos. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Quem sabe hoje você já não falou com alguém de uma forma mais atravessada. Quem sabe hoje você perdeu a paciência com a sua esposa. Talvez você perdeu a paciência com o seu esposo. Talvez você está no limite com seus filhos ou com seus pais. Quem sabe você não perdeu a paciência com algum parente seu. Você foi veemente na hora de falar. Você tomou atitudes severas com aquela pessoa. Não tinha necessidade de chegar àquele ponto. Talvez você não tenha mais paciência para dialogar sobre determinados assuntos. E você está vivendo uma vida assim sem paciência. Sempre quando você vai conversar com a pessoa, você está no limite. É preciso se encher do Espírito Santo de Deus. Será que vale a pena brigar por causa daquilo? Será que vale a pena você querer que a sua opinião seja a última? Só a sua, só a minha é que vale. Ouça primeiro. Prenda nesta jaula que são os dentes, estes animais ferozes. E peça a Deus, Deus, enche-me com teu Espírito Santo, para que eu possa proferir as palavras guiadas pelo teu Espírito Santo. Diga para Deus, Senhor, eu não quero ser um doeg na minha vida cristã. Eu não quero ouvir coisas, interpretar outra e destruir vidas. Diga para o Senhor, Pai, eu quero ser um canal de bênção na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, nos meus relacionamentos, na minha igreja. Para que a sua língua e a minha língua não sejam incoerentes. Ao mesmo tempo cantamos e adoramos ao Senhor. Ao mesmo tempo depreciamos outras pessoas. Eu não conheço a sua vida, não conheço o seu temperamento, mas Deus conhece. E Deus te trouxe até aqui, porque Deus quer derramar esse momento de cura na sua vida, para que você possa ser liberto desse mal, do descontrole da língua. E se você quer fazer isso, eu quero orar por você. Eu quero orar por mim, para que a gente possa ter mais controle naquilo que falamos. E à luz da palavra de Deus, do estudo desta noite, viver uma vida que de fato reflita a glória do Senhor. E se você sente esse desejo, assim como eu já estou em pé, você pode ficar em pé também, coloque sua vida diante de Deus. Vamos orar. Ó Deus, eu quero te agradecer nesta noite. Ó Deus, eu tenho que deixar claro aqui a Tua palavra, e a Tua palavra é viva. A Tua palavra é eficaz. A Tua palavra, ó Deus, é uma espada de dois gumes. Ó Deus, quantas vezes a nossa fala acaba, ó Deus, atrapalhando ao invés de ajudar. Nos perdoe, Senhor. Ó Deus, nós pedimos a Ti perdão se não temos freado a forma de agir com a nossa língua. Ó Pai, não queremos ser um cavalo indomável, não queremos ser um transatlântico sem leme. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, para que a nossa língua não seja como uma pequena labareda de fogo numa grande montanha seca. Ajuda-nos, ó Deus, para que as palavras da nossa boca sejam tão somente agradáveis a Ti e ao nosso próximo. Se tivermos que chamar a atenção, que seja recheado de amor, de bondade e de compaixão. Mas agora, Senhor, não queremos jamais ser incoerentes, estarmos falando de Ti, glorificando ao Senhor, adorando ao Teu nome e ao mesmo tempo depreciando alguém, amaldiçoando o próximo. Nos perdoe se em algum momento, ó Deus, temos feito isso. Ó Pai, nós queremos ser coerentes com a nossa língua e queremos, ó Deus, viver uma vida segundo o Teu coração. Dá-nos graça, Senhor.
Dá-nos força, Senhor. Revista-nos, ó Deus, da tua unção, para que possamos ter condições de domar esse pequeno órgão, para que possamos, ó Deus, usar a nossa língua para a glória do Senhor e para abençoar o nosso próximo. Eu faço esta oração, entregando as nossas vidas aqui diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Dê um abraço quem está do seu lado e diga: você é bênção na minha vida. Pode dizer isso com vontade, com alegria. Use a língua. Você é bênção na minha vida. Nós vamos adorar ao Senhor de pé. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.